Olá, turma! Hoje nós vamos falar de um assunto chamado pleonasmo. Vamos lá conhecer sobre esse conceito. O que é um pleonasmo? Bom, olha lá o conceito. Pleonasmo, ele trata-se de uma redundância ou de uma repetição de termos por meio do uso de palavras diferentes, de uma ideia que já foi expressa, apresentada no enunciado, certo? É porque eu uso pleonasmo. Então, olha só, eu tenho pleonasmo que eu uso de forma intencional, né? Que ele é usado para dar mais vigor para a frase, chamar atenção, realçar. Então, eu chamo esse pleonasmo de pleonasmo literário. Ele é usado mais numa linguagem literária, né? Por escritores, poetas, nós vamos ver isso mais à frente. Então, ele se trata de uma figura de linguagem. Então, ele é usado de forma intencional para realçar uma ideia. Mas também existe o pleonasmo, que ele é usado apenas como um vício de linguagem. Então, nós usamos no dia a dia, muitas vezes a gente nem se dá conta disso e ele acaba tornando essa ideia assim redundante, mas sem uma função, sem uma finalidade, né? Não como quando ele é usado como uma figura de linguagem, né? No sentido literário mesmo, para realçar, para deixar aquilo chamativo. Então tem uma intenção, a intenção foi exatamente essa. Mas quando não tem uma intenção, ele é usado apenas porque saiu daquele jeito, é um vício, é um hábito de falar, então ele não tem função nenhuma. Então ele é chamado de pleonasmo vicioso. Então, olha só, assim nós temos um pleonasmo literário, como eu já disse, que consiste no uso de palavras redundantes, né? Ou seja, repetitivas, mas com o objetivo de enfatizar. O que é enfatizar? Chamar atenção, dar destaque ao que está sendo dito, né? Então, olha o exemplo, ó. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então, olha só, esse exemplo é uma estrofe, né? Aliás, é um verso de uma música, de uma canção do Chico Buarque, né? Então, me sorri um sorriso. Lógico, se eu tô sorrindo, né? Se eu sorri, o sorrir já remete à ideia de sorriso. E me beija com a boca. Claro que eu vou beijar com a boca, não vou beijar com os olhos, nem com o nariz, nem com o ouvido. Mas por que então ele usou isso? Porque ele usou uma linguagem poética, ele quis realçar a ideia. Então, nesse caso, os termos que estão grifados são pleonasmo. E eles são pleonasmos literários, porque trata-se de um verso de uma canção, ele foi usado com uma função, então aí ele é uma figura de linguagem. Agora existe o pleonasmo vicioso, que é o que eu já disse, que é quando não tem uma intenção nenhuma de se usar aquelas palavras repetidas, né? Então, a mensagem ela acaba ficando redundante, mas sem uma função nenhuma. Então, olha o exemplo, ó. Ele via com seus próprios olhos. Claro, ele vai ver com o quê? Com o nariz? Ele vai ver com os olhos, né? E claro que são os seus próprios olhos. Ele não vai ver com o olho de outra pessoa, né? Então, a pessoa fala isso porque é um vício de linguagem, certo? Agora, olha outros exemplos: entrar para dentro, descer para baixo, subir para cima, sair para fora, né? Nós usamos muito esses tipos de expressões. Sai para fora, entra para dentro. Entrar já remete à ideia que é para dentro, ninguém entra para fora, só se pode entrar para dentro. Ninguém sai para dentro, só se sai para fora. Então não tem necessidade. O verbo sair, entrar já tem uma ideia completa. Agora, olha só, observe. Na linguagem literária, o pleonasmo aparece como uma figura de linguagem, como eu disse, com uma intenção de destacar, enfatizar, realçar uma ideia. Observe e olhe os exemplos a seguir, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, isso aqui é uma são versos de uma poesia do Fernando Pessoa, um grande poeta português. Então, o pleonasmo tá ali, né? Destacado. Ó, mar salgado, quanto do teu sal? Se o mar é salgado, é óbvio que ele tem sal. Ah, mas por que ele usou? Porque é uma linguagem literária, poética, ele quis realçar essa ideia, né? Então, aqui foi usado como uma figura de linguagem.
Outro exemplo. E em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso. Olha só, isso aqui é um verso de uma canção do Vinícius de Moraes, compositor. Rir meu riso. Claro, né? Se você vai rir, só pode ser com um riso, sorriso, né? Para melhor esclarecimento, vamos entender o que é uma linguagem literária, né? A linguagem literária, ela trata-se de uma linguagem com uma visão sentimentalista, é aquela linguagem que tem emoção, sentimentos, né? Uma visão poética. Então, quem escreve coloca ali suas impressões, suas emoções. Então, onde que nós encontramos esse tipo de linguagem, né? No nosso dia a dia? Não. Nós encontramos nos poemas, num pensamento de um filósofo, de um escritor, em romances, contos, em canções, tá? Então, é a linguagem que leva em conta as emoções, os sentimentos envolvidos. De quem? De quem está escrevendo, quem está cantando, ok? No entanto, o pleonasmo, ele ocorre também como um vício de linguagem, né? Como eu já disse. Com frequência em nossa língua informal. O que é a língua informal? A nossa língua do dia a dia, do cotidiano. Veja alguns exemplos de pleonasmos usados como vícios de linguagem. Olha só, nós, né, utilizamos muito esse tipo de expressão. Adiar para depois. Se eu vou adiar, não preciso falar que é para depois, porque tudo que é para adiar só pode ser para depois mesmo. Pequenos detalhes. A palavra detalhe já remete a coisas pequenas, minuciosas, né? Então não tem necessidade de eu falar pequenos detalhes. Detalhes por si só já entende que são as mínimas coisas. Conclusão final. Bom, se é conclusão, é o final de um trabalho, é o final de um texto, ok? Encarar de frente. Se eu estou encarando, só pode ser de frente, ninguém vai encarar de costa. Repetir de novo. Bom, se eu vou repetir, quer dizer que é novamente, né? Não tem necessidade de eu falar repetir de novo. Certeza absoluta. Certeza é uma ideia de verdade, então verdade é aquilo que prevalece, então já é absoluto, né? Não tem necessidade de eu colocar a palavra absoluta depois. Há muitos anos atrás, olha só, o A com H dá uma ideia de tempo que passou. Há muitos anos encontrei Maria, então olha só, esse há muitos anos já dá uma ideia de tempo passado, então não tem necessidade de eu colocar a palavra atrás. Eu tenho que optar, ou eu uso há muitos anos, ou eu uso muitos anos atrás encontrei Maria. Então você tem que optar, ok? Agora, se eu usar esses tipos de expressões dentro de uma linguagem literária, de versos que eu esteja escrevendo, né? Num conto, com uma intenção, aí ele vai se tornar um pleonasmo que vai ser uma figura de linguagem, ok? Aí ele não é um vício de linguagem, ele é usado com uma intenção, com uma função própria da linguagem, ok? Quando assim não for, então ele é um vício de linguagem. Outros exemplos de pleonasmo vicioso, ou seja, vício de linguagem. Olha lá, prefeitura municipal. Bom, se é municipal, município já remete, né? A prefeitura, cada município tem uma prefeitura, então não preciso falar que é prefeitura municipal. Prefeitura só existe no município, né? Então é redundante isso. Canja de galinha. Canja só existe de galinha, não existe outro tipo de canja. Segredo secreto. Se é segredo, já remete à ideia de que é secreto, né? Encarar de frente, como eu já disse, encarar só pode ser de frente. Sorriso nos lábios, óbvio, né, gente? Sorriso só pode ser nos lábios, né? Na boca, nos lábios, não vai ser no nariz, não vai ser no ouvido, não vai ser no olho. Outro exemplo, na minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, se é minha opinião, ela já é pessoal, já remete à minha pessoa, então não tem necessidade de eu falar na minha opinião pessoal, entendeu? Então, esses exemplos que eu dei agora são pleonasmos viciosos, vícios de linguagem usados na nossa língua informal, não é uma figura de linguagem, não tem uma intenção para usar, ok? Então, concluindo, o que é o pleonasmo? É o significado do termo em excesso, superabundância. O que é superabundância? Excesso, usar mais do que necessita. Consiste em usar mais palavras que o necessário para a clara expressão do pensamento.
né? Então, nós também vimos que existe dois tipos de pleonasmo, o literário e o vicioso. O literário é aquele que é uma figura de linguagem, ele é usado com uma intenção. E o vicioso é aquele que a gente acaba, podemos dizer, assassinando a língua portuguesa, né? Usando de uma forma que não fica legal, né? Fica totalmente redundante, sem necessidade, né? Porque não teve uma intenção ali, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.